Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando mais um dia. Quero me dirigir de forma especial hoje aos membros da Igreja Batista Aracapunga que estão reunidos em culto de oração desde as 6 horas da manhã, estão concluindo agora seu culto matutino de oração, um culto enfatizando a obra missionária realizada pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, um culto em que estivemos orando pelo trabalho missionário e pelos missionários que trabalham em diferentes partes do mundo, levando o Evangelho de Cristo. A todos quantos nos assistem, quero me dirigir fazendo um convite. Hoje à noite estaremos reunidos em nosso culto de oração. A partir das 7h30 da noite, você é nosso convidado. São momentos quando podemos compartilhar as nossas necessidades, também nossos motivos de gratidão, podemos orar uns pelos outros, estudamos juntos a palavra de Deus e você é nosso convidado. Se é difícil para você chegar até a nossa igreja, procure uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas não perca a oportunidade de passar algum tempo orando. Quero ainda me dirigir àqueles que hoje completam mais um ano de vida e desejar-lhes as bênçãos do Senhor, em especial no dia de hoje, mas também ao longo dos dias que ainda virão, que Deus lhe conceda muitos anos de ricas bênçãos e de grandes vitórias. Quero continuar nossa série de reflexões a respeito da carta aos Efésios. Temos estudado vários versículos do capítulo 1, começamos a estudar o capítulo 2, e eu quero lembrar a você mais uma vez que todas essas mensagens estão disponíveis no site de nossa igreja, no endereço aí indicado. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para 3 versículos maravilhosos, que estão no capítulo 2, são os versículos 8, 9 e 10, que dizem o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Um dos temas mais importantes na Bíblia Sagrada é a salvação. A salvação é o centro da mensagem bíblica. É para a salvação que apontam as profecias do Antigo Testamento. É sobre a salvação que os ensinamentos do Novo Testamento falam. É a salvação o motivo da vinda de Cristo ao mundo, e ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a salvação a principal preocupação da igreja, porque o seu papel é compartilhar, é transmitir, é proclamar esta mensagem. Mas é importante entender o significado da salvação e como ela se dá. E a grande beleza desse texto é porque ele explica os elementos mais importantes, os elementos-chave na doutrina da salvação. A primeira palavra que aparece nesse texto é a palavra graça. É preciso entender inicialmente que a salvação que Deus nos proporciona em Cristo Jesus é resultado da graça. É pela graça que somos salvos. Isto acontece justamente porque nós não merecemos a nossa salvação. O significado de graça é justamente de favor imerecido. É algo que é concedido sem que haja merecimento. É algo que é concedido por generosidade de quem dá. A salvação somente é possível porque Deus generosamente nos concede esta salvação. Deus proporcionou o meio pelo qual nós pudéssemos ganhar a salvação. Quando Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele quer lembrar justamente que esse presente, a vida eterna, é dom gratuito. É presente que nos chega de graça, sem que nós mereçamos. A salvação é, portanto, fruto da graça de Deus. Mas há uma outra palavra-chave aqui, que é a palavra fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé trata da contrapartida humana. De que maneira nós nos apropriamos da salvação? De que maneira nós experimentamos a salvação? De que maneira nós alcançamos a salvação que nos é oferecida gratuitamente? Pela fé. É porque nós cremos. Quando a Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quando a Bíblia afirma que é por buscarmos a Jesus Cristo pela fé que nós experimentamos a nossa salvação, é para lembrar
que o que Deus espera de nós, o que Deus espera de nossa parte, é a resposta da fé. Jesus Cristo disse por diversas vezes: arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá na carta aos Hebreus está claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé aqui, é bom que se entenda, é muito mais que o mero assentimento intelectual. É muito mais que a mera aceitação de um conceito. É muito mais do que acreditar que Jesus é o Salvador. A fé aqui tem um significado ativo. Temos fé quando nós confiamos a ponto de entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo quando nós lhe entregamos o nosso viver. A fé que salva é esse tipo de fé. É muito importante entendermos aqui a questão da doutrina das obras. Ao longo da história do cristianismo, muita confusão tem existido em torno disso, porque há na mente humana o conceito de que a salvação deve ser adquirida em troca de alguma coisa. Por isso, a ideia da salvação pelas obras sempre teve espaço em diversas igrejas, em diversas religiões. É importante entender, por exemplo, que essa ideia da salvação pelas obras está presente dentro do cristianismo, ou até mesmo em doutrinas como a ideia da reencarnação, que concebe que, quem sabe, através de diferentes existências, poderíamos ir completando o processo da salvação por repetidas obras positivas, uma doutrina que não encontra nenhum embasamento na palavra de Deus. É preciso entender, portanto, que as obras não são, de acordo com a Bíblia, meio de salvação. Por outro lado, a Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras. As boas obras devem existir, sim, em nossa conduta, em nosso comportamento, mas como efeito, como resultado, como consequência da salvação operada por Deus em nós. Pela graça somos salvos, quando temos fé, e essa salvação nos torna feitores de boas obras. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela clareza da Tua palavra quando nos ensina sobre a salvação. Tendo entendido isso, Senhor, nós te agradecemos a dádiva da salvação que é em Cristo Jesus. E nós te pedimos que cada um daqueles que nos assistem neste instante possa dar o passo da fé, experimentar a salvação que concedes de graça e viver uma vida que reflita esta salvação. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.